eu me chamo Lívia e sou professora do curso de Letras da UEAP. Seja bem-vindo ao curso Lendo Mulheres Negras. E se você veio até aqui, eu te pergunto, quantas autoras negras você conhece? Ou melhor, quantas autoras negras você já leu? Provavelmente a resposta é poucas autoras. E a explicação para isso é que vivemos num país estruturalmente racista e que, embora tenhamos políticas públicas, ações afirmativas, um movimento negro atuante, inclusive uma lei que obriga o ensino de história e cultura afro-brasileira e africana, nós, população negra do Brasil, ainda somos marginalizados, subrepresentados nos espaços de poder. E representamos vários índices negativos, como a maior população carcerária, a maior população analfabeta, entre outros. Isso se reflete na literatura. Lembrando que literatura é uma disputa de narrativas. E quando a gente escolhe o que a gente lê, a gente entende o mundo através daquele olhar. Então, ler autores negros pluraliza os nossos olhares e faz com que nós tenhamos outras visões para pensar o Brasil. Assim nós começamos o curso agora, esse mini curso, melhor dizendo, com 3 autoras de diferentes momentos da nossa literatura. A primeira delas é a Maria Firmina dos Reis, que também é a primeira romancista negra brasileira e também da América Latina. Só esse título já deveria fazer com que ela fosse bastante conhecida, mas não. Durante muito tempo, a obra da Maria Firmina dos Reis caiu no esquecimento. A primeira obra dela, chamada Úrsula, esse romance chamado Úrsula, foi publicado em 1857. Esse ano, o Brasil ainda era um país escravocrata, lembrando que a abolição da escravatura só ocorreu em 1888. Dessa maneira, a Maria Firmina dos Reis lança esse romance de fundação, como a gente chama, porque é um romance pioneiro na temática abolicionista. Você que estudou romantismo talvez lembre que no romantismo existia uma geração, a terceira geração, que era condoreira ou abolicionista. No entanto, a Maria Firmina escreve antes desses autores. E a diferença dessa obra também é que aqui o sujeito negro, ou melhor, a mulher negra, ela mesma conta a sua história. Ela não é contada por alguém no olhar dos brancos ou dos colonizadores. Nessa obra, embora a personagem principal se chame Úrsula e seja uma mulher branca, dona de escravos, há também uma outra personagem chamada Susana, que é uma mulher escravizada pela Úrsula. É importante esse tópico porque a Úrsula, enquanto mulher branca, embora ela sofresse o machismo da sociedade patriarcal, ela era uma senhora de escravos. Ou seja, quando a gente fala de mulheres, são vários atravessamentos. Então, mesmo uma mulher branca, como nesse contexto, explorava uma mulher negra, que é a sua escrava Susana. O diferencial aqui da Susana é que ela conta toda a sua trajetória enquanto escravizada e antes de ser escravizada. Ela conta como é que era a sua vida na África, como ela casou, teve filhos, como foi a captura dela, a travessia e a chegada ao Brasil. Isso é um diferencial porque aqui a Maria Firmina dota essa personagem, que é a Susana, de humanidade. Ela mostra a sua subjetividade, os seus temores, a sua religião, a sua ética. Ela então aprofunda o personagem e não mostra, como em geral acontecia, de maneira superficial. Um escravizado naquele contexto, só sofrimento e como coadjuvante da história. Durante o romantismo tem também uma outra escravizada bem conhecida, que é a escravizaura. No entanto, ela é diferente do que é colocado aqui no Úrsula, porque a escravizaura ela foi embranquecida. O próprio Bernardo Guimarães, que é o autor da obra, deixa isso bem claro, que essa escrava era uma escrava branca, que não havia nenhum resquício na sua aparência de sangue negro. Além do mais, era uma mulher muito educada, refinada, ou seja, essa escrava era uma escrava dos moldes do comportamento vigente na época, de mulher branca, bem nascida, enfim, os comportamentos da nobreza. Nós pouco estudamos a Maria Firmina dos Reis quando vemos o romantismo, embora nessa obra exista toda a estética romântica. É uma obra subjetiva, com muitas descrições, com a questão da fé muito forte e principalmente com o amor platônico, o amor impossível. No entanto, embora a obra tenha feito relativo sucesso no período, a Maria Firmina dos Reis caiu no esquecimento. E é em meados do século XX que é lançada a segunda obra da segunda autora, Carolina Maria de Jesus. A obra se chama Quarto de Despejo, Diário de uma Favelada.
Felizmente, a obra da Carolina, mais recentemente, já nos anos 2000, foi retomada, mas assim como a Maria Firmina dos Reis, ela também foi esquecida. Essa obra, como eu já disse, foi lançada em 1960 e ela é a junção de alguns diários da Carolina Maria de Jesus escritos entre 1955 e 1960, durante a sua vivência na favela do Canindé, em São Paulo. A Carolina Maria de Jesus ela é descoberta por um jornalista chamado Aldário Dantas, que foi até o Canindé, que é uma favela que não existe mais, para fazer uma reportagem sobre a favela. E lá ele descobre a Carolina Maria de Jesus, que era essa catadora de lixo que todos os dias, embora tivesse uma vida excruciante e vivesse numa realidade brutal, como ela descreve muito bem aqui, ela chegava em casa e narrava os seus dias. E nessas narrações, nesses diários, a Carolina Maria de Jesus mostra como ela sabia no seu íntimo que ela ia chegar à literatura. Ela sabia que ela precisava escrever todos os dias porque de alguma maneira, algum dia, ela conseguiria denunciar as mazelas sociais vividas pelo povo da favela do Canindé. No livro ela conta que esse nome, quarto de despejo, existe porque ela sentia que a favela era o quarto de despejo da cidade. Era onde o que precisava ser ignorado ou jogado fora ficava. E ela metaforiza, né? A prefeitura da cidade é a sala de estar, os jardins são a cidade e o quarto de despejo é a favela. Embora a favela do Canindé não exista mais, né? Ela foi, enfim, extinta e foram construídos outros prédios em cima, a leitura de quarto de despejo é tão atual e tão urgente porque ela retrata ainda a realidade de favelas do Brasil inteiro. E retrata aqui, no livro, e na atualidade, essa necropolítica exercida pelo Estado brasileiro que mata, sobretudo, corpos negros e pobres. A Carolina Maria de Jesus faz um sucesso estrondoso já na época de lançamento do livro. Mas esse sucesso se dá porque nesse momento a favela era uma novidade no Brasil. Então a elite intelectual fica muito curiosa para escutar esse ser humano aqui, que até então era objeto de estudo, era objeto de pesquisa, se tornar sujeito, contar através das suas próprias palavras essa realidade. Dessa maneira, a história apresenta muitos erros gramaticais, uma linguagem simples, porque a Carolina Maria de Jesus foi alfabetizada até o primário. E esse livro faz com que a Carolina Maria de Jesus viaje o mundo todo, faça muito sucesso. Existem muitos registros das viagens dela por aí. No entanto, a Carolina Maria de Jesus queria ir além. Ela queria escrever outros gêneros literários, queria continuar na literatura. Ela tinha em mente um projeto literário de fato. Porém, quando ela resolve publicar o segundo livro, que se chama Casa de Alvenaria, Diários de uma Ex-Favelada, em que ela conta como foi sair da favela e chegar num bairro nobre, como ela foi maltratada ao chegar lá, ela é aconselhada a parar de escrever. Essa mídia que ficou polvorosa querendo escutá-la é a mesma que a aconselha a parar. Porque a ideia, a novidade de escutar uma favelada era uma coisa, mas seguir retratando e denunciando os problemas sociais era algo que incomodava a elite. E a elite era consumidora de literatura nessa época, basicamente. Dessa maneira, a Carolina Maria de Jesus escreve mais 6 livros que não fazem sucesso e ela morre novamente favelada e pobre. E a sua obra cai no esquecimento. O que ocorre com a Carolina Maria de Jesus mostra que a exceção só confirma a regra, né? Em que essa exceção de mulheres que chegava até os espaços literários já era muito efêmera e que o indivíduo dificilmente consegue romper essa sistemática de restrição e de opressão. Em meados dos anos 2000, mais especificamente em 2003, aparece no cenário literário nacional a Conceição Evaristo, que talvez seja a escritora brasileira negra mais conhecida atualmente. Embora escrevesse desde a década de 80, só em 2003 que a Conceição Evaristo consegue publicar o primeiro livro com financiamento próprio, evidenciando assim a dificuldade em acessar o mercado editorial brasileiro. Uma das características principais da Conceição Evaristo é que ela cunhou o termo escrevivência. Embora o conceito não seja uma novidade, o termo, o vocábulo é. A escrevivência une escrever, viver e ser. É uma característica bem marcante nas escritoras negras contemporâneas que evidenciam nas suas personagens as mazelas sociais brasileiras e as questões raciais do país. A Conceição Evaristo atuou como professora de educação básica, assim ela conseguiu romper com o legado de miséria e analfabetismo da sua família.
Ela sempre deixa claro nas suas obras e nas suas entrevistas que ela vem de uma família de pessoas com pouca escolaridade, mãe lavadeira, tias empregadas domésticas. Ela mesma também trabalhou como empregada doméstica. Nesse primeiro livro, Ponciá Vicêncio, a Conceição Evaristo coloca como heroína, como protagonista, a personagem do título do livro, que é a Ponciá. A Ponciá nasce no interior de Belo Horizonte e vai para o Rio de Janeiro para tentar uma vida melhor. No entanto, a Conceição Evaristo mostra muito nessa história algo que é muito presente na sua obra, que é a ancestralidade e como o legado da escravidão impactou a população afrodescendente do Brasil. A Ponciá Vicêncio tinha um avô que era um ex-escravo e o próprio sobrenome da família é herança escravagista, porque quando houve a abolição da escravidão no Brasil, esses escravos libertos receberam como herança os sobrenomes dos seus senhores. É importante lembrar, algo que a Conceição sempre deixa muito claro também, que a escravidão no Brasil, a abolição da escravatura, ela não acontece por uma preocupação com os escravizados de fato, mas por uma preocupação com as convulsões sociais da época. Então, abolir a escravidão era a última saída, afinal o Brasil foi o último país da América a abolir o tráfico negreiro e a escravidão de pessoas. Dessa forma, após a abolição da escravatura, não houve uma preocupação com a inserção desses ex-escravos de fato na estrutura social brasileira. Assim, a escravidão ganha somente novos moldes e aí de fato começa o racismo estrutural no Brasil. Logo, o avô da Ponciá Vicêncio, que era um ex-escravo, não consegue, por exemplo, de fato se livrar desse senhor, do seu senhor. Então ele permanece trabalhando na fazenda porque ele não conseguia acessar a sociedade de outras maneiras, né? Postos de trabalho, enfim. Então, o avô da Ponciá Vicêncio herda esse sobrenome e mais tarde a Ponciá faz esse questionamento, né? Ela não gosta de levar esse nome do antigo senhor do seu avô, que traz com ela nessa marca da escravidão. Assim como seu avô permanece na fazenda, o pai da Ponciá, o irmão e os familiares continuam trabalhando nesses serviços subalternizados. Assim, a Ponciá resolve sair dessa cidade pequena, desse povoado que ela mora, e ir para a cidade grande. Lá ela encontra outras barreiras de ascensão social. Ela precisa se tornar empregada doméstica para se manter lá, e o sonho que ela tinha de trazer a família para São Paulo acaba não dando certo. Bom, não vou contar o resto da história porque é um romance curto, mas após esse, a Conceição Evaristo faz uma série de livros de diversos gêneros literários. Como eu mencionei no começo, ela é uma autora em franca atividade, então nessa época de isolamento social é muito fácil encontrar lives e entrevistas dela falando sobre a sua obra. E ela também, infelizmente, vem sendo muito recomendada, tanto nas universidades quanto nos vestibulares. Se vocês já conheciam algumas dessas autoras, ótimo, espero que continuem lendo sobre elas. Se não conheciam, espero que tenha despertado a curiosidade. É importante ler autores negros e autoras, porque não basta não ser racista, é preciso ser antirracista. E o que isso significa? Que não basta você não reproduzir frases ou estigmas, é preciso entender a estrutura social e a origem desses preconceitos. E como é que a gente faz isso? Lendo também autores negros e os enxergando como produtores de conhecimento. Sendo assim, essas são as 3 autoras negras que eu escolhi para falar nesse primeiro módulo do curso, espero que tenham gostado. E no módulo seguinte, módulo 2, nós vamos falar sobre autoras norte-americanas. Até mais!